Podemos Hoje temos um começar caso então. desafiador, hein, doutor Ulisses? Bem desafiador. Como? Hoje nós temos um caso bem desafiador. Ah, que bom, que bom. Eu li o caso. Você leu, né? Você viu que E desafio que a Renata está enfrentando? achei interessante. É, Muito bom o caso. vai ser uma escola para nós. Alguém poderia fazer uma oração para começarmos? Marcelo, você poderia orar, por gentileza? Posso sim. Por favor, proceda. Amém. Vamos agradecer a Deus, né? Nesse momento. Senhor Deus, eu venho te agradecer por cada vida que se encontra aqui hoje, nessa reunião de terapeutas e acadêmicos, Senhor Deus. Amém, Senhor. Dê iluminação, ilumina o coração do teu servo que vai trazer hoje, tua serva, esse caso, Senhor Deus, e que ele possa nos ajudar, Senhor, na nossa caminhada como terapeutas. Ajude nesse conselho, nesse momento, de dar uma ideia, uma uma oportunidade de aprender cada vez mais contigo, Senhor Deus, Meu nessa Deus. segunda-feira, Senhor. Eu te agradeço por esse momento, por cada vida que se encontra, cada família que está aqui nesse momento, reunido, representando, Senhor Deus, o teu reino, como amigos, terapeutas do fim. Eu te agradeço por esse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, gente, esse caso que será lido logo em seguida é uma contribuição da nossa querida doutora Renata Vidon, nossa terapeuta aqui da EP, e vamos ao caso. A paciente é do sexo feminino, tem 46 anos de idade, oriunda do Rio de Janeiro. A terapia dela começou no dia 3 de julho de 2024, com o quadro depressivo de TAG, e ela veio laudada por um psiquiatra. Relata ter crise de ansiedade que tem impedido de trabalhar. Ela é coordenadora em escola estadual de ensino fundamental. Ela tem cavernoma temporal esquerdo, que causa crises convulsivas, compulsivas, melhor dizendo, quando pressionada. Ela faz uso de oxalato de escitalopram, 20 gramas, de, de pacote ER durante o dia e a noite, de pacote ER. Alprazolam, 2 miligramas, e tinha iniciado o uso de olanzapina, de 5 miligramas. A queixa principal é a preocupação com o filho de 28 anos de idade viciado em jogo, que já teve 3 relacionamentos e vive endividado, que é a principal causa da sua angústia da paciente. O filho vive falando que não tem o que comer, que não tem dinheiro para pagar as contas e que se ela emprestar o dinheiro, ele consegue resolver seus problemas, coisa que não acontece. Isso acontece há 3 meses. Ela vem transferindo dinheiro compulsivamente para o filho, sem que ele resolva sua situação, ligando várias vezes por dia para saber como o filho está, se precisa de algo, se precisa de dinheiro. Ao longo dos atendimentos, identifico uma compulsão obsessiva pelo filho, ligando compulsivamente para ele, mais de 5 vezes ao dia, transferindo dinheiro várias vezes ao dia, ao ponto de ficar sem recursos para suas necessidades, pedindo dinheiro emprestado ao marido e amigos para enviar para o filho mesmo quando ele não pede. Atualmente não tem conseguido trabalhar por causa das crises de ansiedade devido à preocupação com o filho. Ela está afastada pelo INSS. Vem de um histórico onde a mãe a responsabilizou em cuidar do irmão viciado em drogas e jogo. Traz uma fala da mãe muito relevante, onde a mãe, ao descobrir o vício do irmão, fala, abre parênteses, perdemos o nosso filho. E diz que ela era a responsável por todo o mal que aconteceria com ele.
A partir dessa fala, ela pega a responsabilidade de cuidar, inclusive pagar as contas dos vícios do irmão. Ao longo das sessões, identifico a falsa verdade que ela carrega, de que é responsável pela vida das pessoas que ela ama. O mesmo comportamento que tem hoje com o filho já teve com o irmão e o marido. Histórico de vício em jogo e compulsão por compras com endividamento e vários empréstimos para manter o vício. Hoje não joga mais e tem os empréstimos negociados e pagos. Porém, relata comportamento de pegar objetos no serviço e levar para casa. Lápis, caneta, borracha, etc. No decorrer desses 4 meses de atendimento, não consigo evoluir com a paciente, pois quando tento focar na vida dela, na infância, nas próprias experiências, ela desvia para o filho e começa a falar da vida dele, da preocupação com ele, das falas dele de que está com dificuldades. Em quantas vezes ligou enviando o dinheiro para ele? Não consegue focar nela e fala compulsivamente nos problemas do filho. Já entrei em contato com a psiquiatra dela para falar sobre minha desconfiança de TOC, transtorno obsessivo compulsivo, mas a psiquiatra segue com o diagnóstico de ansiedade e depressão. Hoje ela já conseguiu identificar o comportamento compulsivo e o comportamento dependente criado no filho. Conseguiu identificar que a causa de sua compulsão origina da fala da mãe, de que ela seria responsável pelo que acontece com o outro. Ela não consegue progredir, fazer com que controle suas compulsões e focar no seu problema. Continua falando compulsivamente dos problemas com o filho, ligando e enviando dinheiro várias vezes ao dia. Agora ela fala sobre a demanda dela, a dificuldade em prosseguir com a paciente, né? Isso é a demanda da nossa querida Renata Vidon. E ela observa que ainda que no dia 29 de outubro, a psiquiatra dela a procurou, informando que diagnosticou o TOC e alterou o seu medicamento, trocando o antidepressivo e para paroxetina, ajustando uma dose intermediária, que pensou na fluvoxamina para as obsessões, mas achou que não cobriria tão bem a ansiedade. Trocou o benzodiazepínico para um de meia-vida, mais longo, para ver se segura melhor a ansiedade. Identificou que o Depakene não surtiu efeito no humor, mas as crises compulsivas cessaram. Indicou a inclusão do TCC com EPR, com sessões de reforços mensais por 3 a 6 meses no tratamento. Atualmente toma paroxetina, clonazepam, decapene e olanzapina. E por último, ela fez uma última consulta em outubro, iniciando o medicamento no dia 30 de outubro. Houve uma troca do escitalopram para paroxetina devido à persistência de crise de pânico, TAG e apatia, e alprazolam por clonazepam devido ao uso excessivo de alprazolam durante o dia. Meia vida do clonazepam, ou meia, penso eu aqui que é meia medida, né? Aí novos medicamentos foram prescritos: ácido valproico, clonazepam, paroxetina e Meia vida, doutor olanzapina. João. Meia vida, né? Meia vida mesmo, é. Obrigado, doutor Ulisses. É meia vida aqui desse medicamento que fora dito. Bem, senhores e senhoras supervisores, está aí o caso diante de nós, está aí a demanda da Renata Vidon, nossa terapeuta, que traz esse caso aqui bem rico de detalhes, né? Está aberta a palavra dos supervisores e vamos dar início a mais essa supervisão. Doutora Clarice, esse sorriso está dizendo que a senhora quer falar alguma coisa.
Boa noite a todos. É um caso desafiador, hein, doutora Renata Vidon? Muito, né? Doutora Renata, deixe-me encontrá-la para ela poder se apresentar e todos possam vê-la, não é? Ok. Pode se apresentar, doutora Renata? Eu sou formada aí na EP em 2022. Eu já atendia mais com mentoria, né? E hoje eu faço, além da psicanálise, terapia familiar, infantil e de casais, e também desenvolvi o processo de mentoria terapêutica, onde eu trago a mentoria, onde eu participo mais, onde eu acompanho mais de perto o paciente, trazendo toda essa gama de informação que eu tenho, trazendo também um pouco da programação neurolinguística e da psicologia positiva, além da pneumopsicanálise. E a pergunta que eu tenho a fazer é com respeito a se esse filho também já teve orientação de ir ao psiquiatra. Então, foi indicado terapia para ele, né? Mas psiquiatra não. Mas ele se recusa. Essa semana eu falei que eu queria conversar com ele a respeito, né, para ele trazer informação sobre a mãe, e ele concordou quando eu falei que era para falar sobre a mãe. Então eu vou ter um Maravilha. contato com sexta-feira. Essa seria uma pontuação que eu faria, porque quando você pensa pelo menos assim, eu penso em situação de entender o paciente na sua totalidade, e em muitos casos, quando envolve diretamente, como foi dito aqui, né? Como foi lido, que esse paciente tem uma ligação, não traria ele mesmo em si na sessão, mas traz sempre o filho na sessão. Então, convidar o filho e entender o filho, sob a perspectiva do filho, essa mesma situação, se faz super importante, né? Então, já desde já parabenizo essa postura, né? Glorifico ao Senhor por você ter tido essa percepção de olhar de modo geral, no âmbito familiar, a situação desse paciente. Amém. Obrigada. Aí eu queria acrescentar algumas coisas, né? Fica à vontade, querido. Ela tem, até uma coisa que eu vou levar para vocês, ela me sugere também alguns sintomas bem parecidos com neurose, porque ela não escuta o que a gente fala, ela tem tendência a conduzir a nossa fala, a gente fala uma coisa, ela conduz para o que ela quer, ela não consegue fazer insight, ela não lembra dos sonhos dela, tem dificuldade de falar da infância, ela tem a tendência de ser conduzida. Tipo assim, o que eu tenho que fazer? Doutora Renata, Pode falar. desculpe interromper. Você falou que ela tem tendência à neurose ou à psicose? Desculpa, psicose. Bem achei. Psicose, eu falei errado. Ela não escuta. E assim, tá, o que eu tenho que fazer? É como se ela quisesse que a gente comandasse ela. Só que se você começa a falar, começa a solicitar que ela faça coisas, ela paralisa. Ela tem uma paralisia. Ela fica totalmente apática, sabe? Ela fica pálida e ela petrifica. Então, não dá nem para você ficar assim, trabalhando muito o que ela tem que fazer, tá? E ela às vezes demonstra ter vontade de mudar, mas ela não starta nada que você pede. Eu já pedi para ela fazer atividade física, eu já trabalhei com ela, ação concentrada, quando ela tiver compulsão, para ela perceber como ela reage, o que ela pensa, o que ela sente, para ela entender o processo dela. Já tentei técnicas de relaxamento para que ela saia dessa compulsão. Já pedi para ela entender qual é o momento que starta esse comportamento, ela evitar de estar sozinha, buscar uma atividade até de terapia manual. Enfim, já pedi para ela escrever o que sente.
já usei a técnica, né, da programação neurolinguística, que é de trocar a fala interna, né? Pensamento, se vier o pensamento de ligar, vou trocar para uma coisa, de dar prazer para ela, nada disso funcionou, nada, ela disse que vai fazer, mas ela não faz, e volta com... E ela, assim, ela manda mensagem para mim 3, 4 vezes por dia, falando, mandei mensagem para meu filho, liguei que não consegui, liguei para meu filho, o que que eu faço? O que que eu faço, doutora? O que que eu faço? Como se ela quisesse se conduzir, como se ela quisesse que a gente fizesse coisas para ela e ela não saca nada. Doutora Renata, a senhora teve a oportunidade de deixar bem claro para ela a respeito do contrato terapêutico, de como procederia, até porque, às vezes, a gente, quando aborda nesse contrato, talvez quando você faça contato comigo, eu não poderia atendê-lo de imediato, porque eles nos testam também, né? Eles mandam uma mensagem, ver qual é a nossa reação, né? Então, no contrato terapêutico, a gente fala, dentre outras coisas, pode acrescentar isso. A senhora teve essa É, eu, oportunidade? eu falei com ela que é, poderia, no momento que ela precisasse falar comigo, eu não poderia responder, mas que Uhum, assim que eu pudesse, daria atenção. Falei como seriam essas sessões, falei qual seria o meu processo, expliquei como é que é o processo terapêutico, como eu trabalho na terapia, qual é a minha linha sim, de trabalho terapêutico. Eu sou muito pragmática, né? A minha sim, linha é bem pragmática, então talvez também seja por isso que não funcione bem com ela, né? Então entendi. também me coloco também me coloco em questionamento com relação a Sim. essa paciente. Doutora Henriqueta, alguma palavra? Doutor Osvaldo? Do- Não, Não, ainda não, estou acompanhando. doutora Gisele se manifestou querendo falar isso? Por favor, doutora Gisele. Boa noite a todos vocês. Boa Boa noite, noite. Boa Renata. Como noite. você está? Quanto tempo que eu não te vejo? É, Bastante. eu achei interessante um sintoma que você relatou sobre você mesma, né? Eu queria fazer uma pergunta para você. Como que você se sente quando você sabe que vai ter uma sessão com ela? Por que que eu estou te perguntando? Porque a sessão parece que está perdendo a vitalidade, sabe? Não parece mais um processo analítico, porque ela não parece estar permitindo isso. E a gente às vezes fala pouco, mas a contratransferência é um sintoma real, é algo que acontece sempre. É o nosso termômetro de como a análise está procedendo, né? Não é um fenômeno assim de acontece quando eu não estou preparado, não é isso. É um sintoma do analista de que as coisas estão indo bem ou não. Ou seja, de que a análise não está acontecendo, né? Por empecilhos diversos, né? Algumas pessoas não são analisáveis porque elas não permitem o processo de análise. E eu senti um pouco isso no seu relato, mesmo que tão informalmente, né? Porque foi um relato escrito, mas eu queria saber de você, que sintomas você percebe em você quando você está próximo de atendê-la, quando é o horário dela, sabe? Até durante a sessão, que às vezes a gente percebe uma falta de vitalidade, assim, nossa, ela vai repetir tudo que ela já me disse tantas e tantas vezes. Enfim, queria te ouvir em relação a questão da contratransferência. Então, eu tenho estudado bastante, tenho buscado muitos recursos. Como a psiquiatra dela falou sobre o TCC, né? Eu estudei um pouco sobre o TCC, ver o que eu podia, né? Dentro da minha limitação, que eu não tenho essa formação, trazer para a sessão. Eu ainda não sempre sinto essa apatia, essa apatia. Eu ainda tenho muita, assim, eu vou com muita energia, eu me preparo para poder buscar informação, ler sobre o caso, entender mais, sabe? Sempre tento falar com ela muito sobre o histórico familiar dela,
sobre o filho. Às vezes eu falo sobre, né, para entender, tá, por isso que eu trouxe o filho, para entender o outro lado, para escutar o outro lado, para eu perceber isso também. Então, no momento ainda não está nesse desânimo, eu não sinto essa angústia de atender. Tá? Para mim, continua sendo um desafio e ainda eu continuo assim, achando que eu posso ser capaz, sim, de ajudar essa pessoa. Por isso que eu trouxe para vocês, que de repente vocês me trazem uma luz com a experiência de vocês, com a expertise de vocês, linhas diferentes, né? Então, perfis de terapeutas diferentes do que o meu possa me trazer alguma coisa que eu possa. Então, para mim eu ainda tenho muita energia, ainda não estou nessa apatia de atender essa paciente ainda não. Uhum. É, para finalizar aqui minha fala, muito interessante porque às vezes não é nenhuma apatia, né? Mas assim, um sentimento de que parece que as técnicas não funcionam, né? Entre aspas, vamos dizer assim, né? Que ela resiste tão bravamente, né? Ao insight, digamos assim, né? O que pareceu que ela. Você já teve algum momento de confronto analítico com ela? O confronto analítico que eu digo é você trazer para ela uma realidade, ela até esboçar um insight, mas depois parece que ela mesma desmentiu isso, assim, ah, não é bem assim, eu acho que não é assim que acontece, ou, sabe, ou assim, não, eu acho que aquilo que a gente conversou não é isso. Então, quando ela me trouxe o primeiro diagnóstico dela de depressão e ansiedade, quando eu comecei a perceber o toque, eu fiz esse confronto. Uhum, E ela ficou muito impactada, tá? Ela ficou muito impactada. Como eu falo, ela pressionada, ela me perseguiu. E nesse dia ela entrou em contato comigo 2 vezes e eu prontamente, nesse dia, eu fiz questão de atendê-la, porque eu tinha que dar o suporte. uhum, Ficou chocada quando ela percebeu. E a partir desse momento, ela teve algumas reações. Então, às vezes, ela consegue dizer não para esse filho. Mas, uhum. em seguida, culpa muito grande, e aí ela tem que compensar esse filho. Então, vem comer aqui em casa, vou levar um lanche para você. Ela consegue hoje dizer um não, mas ela tem que ter uma compensação. Eu não dou mais dinheiro, né? Não, vamos controlar isso, vamos deixar de ligar. Tá bom, eu não liguei. Hoje eu não liguei para ele, tá? Até agora eu não liguei. Só liguei depois de meio-dia. Então, eu percebo que ela teve um esforço depois que ela entendeu, assim, eu sugeri o toque, né? Que eu não posso dar diagnóstico, né? Então, eu falei, Sim. olha, eu confrontei ela assim. Ela teve uma pequena reação, mas assim, é uma reação que ela vai e volta. Ela não consegue suportar, sabe? Eu acho que assim, que eu percebo para ela ela sente uma dor muito grande. É como se efetivamente ela fosse responsável mesmo. Uhum. Imagino que ela reprima e volte o mecanismo da culpa, né? Vou deixar as Sim. outras colegas perguntarem, em outra oportunidade eu te pergunto uma outra coisa, tá bom? Muito Obrigado, obrigada. doutora Gisele. Por favor, doutora Carla, sua contribuição, querida. Boa noite a todos. Boa noite, Renata. Eu vou tentar ser breve aqui. Renata, eu não me lembro se você disse se ela tem esposo, se ela é casada. Casar. Ela é casar. E nessa dinâmica aí, eu não ouvi falar nada a respeito da interação do pai também desse rapaz. É só Ele ela. não é quadrado. Ah, ele é padrasto, né? O pai é vivo? É, Assim, pode ser vivo, mas não tem contato, né? Mora em campo fora, né? Não tem contato. entendi. Então, esse filho de 28 anos. Eu acho interessante que você disse assim que ela liga várias vezes, né, para saber se ele precisa de dinheiro, se ele precisa de alguma coisa. É, no caso hoje, a gente está falando da sua demanda, mais a sua do que a dela propriamente dita. Para a gente entender a sua, às vezes a gente fala um pouco da paciente. Ela também tem esse comportamento quando ela também fica mandando mensagem para você para validar algumas coisas, né? O tempo todo.
No caso do Renata, eu percebi que você usa várias técnicas, não só a psicanálise. Você usa outras técnicas, a psicologia positiva, a programação neurolinguística. Talvez essa é uma tentativa de fazer com que haja algum resultado, visto que a paciente não está trazendo nenhum insight. Então, a gente sempre está falando aqui, né, a diferença de ser alguém que é analisável e alguém que não é analisável. A técnica ser psicanálise ou não ser psicanálise, porque todas as outras vão mexer com questões conscientes, né? E essa paciente não parece estar disposta, assim, no comportamento dela, a estar muito focada em mexer no inconsciente. Ela quer trabalhar um comportamento atual relacionado à questão dela com o filho. E talvez isso esteja te deixando numa sensação de impotência, visto que, na verdade, ela está apresentando, a meu ver, uma codependência do filho por conta dos vícios dele e, ao mesmo tempo, uma dependência emocional, porque ela tenta, ela tenta comprar a atenção desse filho o tempo todo, né? Ela quer estar, ela quer estar presente na vida dele o dia inteiro. É por isso que ela liga 5, 6 vezes para ele, né? E como você disse que ela já teve que agir dessa maneira num padrão da família original, a questão que ela está fazendo é repetição de padrão. E o filhinho, ela só tem ele de filho, filho único ainda, né? Então, toda a energia psíquica dela está em função de estar diante desse filho, que aproveita isso também para manter, né, o vício dele, já que ela que banca. Então, no seu caso, como terapeuta, a dificuldade que você apresenta aí é de como prosseguir com ela, é no sentido de não ver nada acontecendo, entre aspas, já que ela não faz insight, é isso que você está. Então, nesse caso, teria que mexer lá no histórico familiar, né? Você Tinha já, que fazer você já fez o com ela. genograma dela? Eu não trabalho com gente. Não. Ah, se você tiver alguma dúvida e quiser tirar dúvida sobre isso, depois a gente pode te ajudar. Mas seria importante que você pudesse ver quais são os padrões relacionais na família, apesar da gente já estar vendo uma repetição do padrão que ela precisou exercer e foi muito bem treinada na família de origem dela, quando ela estava lá. O que eu percebo que ela na dinâmica que ela está hoje, ela está mais ela está mais para ser atendida por um psiquiatra do que a terapia propriamente dita, já que o foco de atenção dela não está nela mesmo, tá o tempo todo na codependência, né? Então, não sei se o doutor Ulisses vai saber explicar isso melhor, mas eu não sei se, enquanto isso não tiver mais equilibrado, se a psicanálise vai conseguir aí fazer com que ela faça algum movimento. Eu não sei, mas eu acho que o doutor Ulisses aí vai dar uma orientação melhor. E no seu caso, em relação à sua dificuldade, talvez ficar com teu ouvido flutuante, sem querer resolver o problema, porque a gente com as outras técnicas, a gente usa outras técnicas para trazer consciência para resolver algo o mais rápido possível, já que a pessoa está tratando algo no nível consciente, né? Então, eu acho que para você tratar ela na psicanálise, você vai ter que ter paciência e não tentar resolver, porque ela não está ainda se entregando à análise. Sim, Isso. e é por isso que eu Doutora, ainda não. Pode falar. pode falar que ela é paga ou ela é paciente piloto ou social? Não, ela é Paga, né? Tá Hum. bom. pela. Na verdade, é como se fosse a terapia, uma sessão de descarrego, onde ela Exatamente. É, coloca. ela é de um projeto, tá, Oswaldo? É um Sim. projeto, mas é Ah, pago. sim. Tá? É Aham. do projeto da Clínica da Alma.
É porque assim, eu tô vendo, Renato, que você está entregando o seu melhor, tá? Você está entregando o seu melhor. Agora tem que ser uma via de mão dupla, né? Hoje eu Assim, na prática, eu faço assim às vezes com o paciente. Porque quando eu pergunto a seu respeito, você só fala com a coisa do seu filho, fala de você, a sessão é sua. eu já Aí, pensei, então, de vez em eu quando, fiz, eles dão um estalo, né? e de vez em quando eu falo, hoje eu fiz uma sessão com ela e ela me trouxe uma fala que até vou trazer para o grupo que eu escutei e assim, não fiz uma manifestação maior com relação a Isso. isso. Fique em paz que Perguntou, você está conduzindo bem. ela perguntou assim, você não acha que isso pode ser espiritual? Olha aí, ó. Então, você acha que pode ser espiritual? Eu devolvi a pergunta, eu lembrei muito Aham. disso, né? Então, você acha que pode ser espiritual? Tá bom. Vamos Obrigado, sobre isso. doutora Carla, querida. Agora a Ludmila vai dar uma palavra rapidamente, nosso tempo está avançando. Por favor, doutora Ludmila, Boa noite. boa noite. Então, eu queria saber a respeito. Você falou algo quando você leu, do cérebro dela, Ela tem como um se ela tivesse. cavernoma, E ela o tem que um é caverno. isso? Então, eu acho que o doutor Ulisses deve saber explicar melhor. A gente está deixando para o médico depois das considerações dele. E médico não, terapeuta, igual a vocês. Eu Nós, acredito em graças a Deus, tudo. doutor Ulisses, o senhor está conosco. Aleluia. Porque você falou assim que tem horas que acha que ela tem sintomas psicóticos. Talvez isso aí que ela tem possa causar uma psicose nela. Sim, sim. Já pensei sobre isso, é por isso que eu achei esse caso interessante, porque ele tem várias nuances, né? Porque às vezes a gente Muito bem, isso pensa. mesmo. Muito bom. Porque ela toma também eu não sei se é certo falar benzodiazepínico, é essa É, certo, palavra? certo, é. Sim. Então, geralmente pessoas que têm psicose utilizam esse tipo de medicamento, mas ele é utilizado também para outras situações, né? Como ela falou, transtornos de ansiedade e tal. Mas a gente às vezes pensa que só quem tem esquizofrenia vai apresentar psicose, né? Mas existem alguns acidentes que acontecem no cérebro que a pessoa, a partir dali, ela começa a ter psicose e aí precisa tomar medicamentos desse tipo Sim. aí. E ela não Se não me engano, suporta mais esse aprofundamento na história dela bom, ela acredito que seja isso que eu tenho entendido, né? ela faz pela Esse confronto, ela não consegue suportar exatamente, é isso esse aí. confronto. Ela está falando mais da situação, realmente é isso. Mas Eu aí tem, atendo, pode entendeu? falar, desculpa. Essas várias nuances que eu fico, né? Será que o cavernoma pode causar isso? Será que eu estou compartilhando, né? Que É, eu quero que você, daqui esses a meus pouco eu vou falar sobre isso. esses É meus porque serases que eu venho compartilhar e pedir o apoio, né? Dessa equipe de terapeutas aí, agraciados, terapeutas, Doutora Renata, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. tá bom? Muito obrigada. é porque eu acompanho aqui uma pessoa, né, que ela tem esquizofrenia. Então, assim, a gente hoje, por exemplo, nós tivemos sessão. Aí, como ela não tinha muita coisa para dizer, nós lemos o livro de Provérbios e dali a gente já puxou vários assuntos e falamos sobre orgulho, sobre elogios, e aí a gente foi levando uma conversa nesse sentido. E ela conversa muito bem, ela faz insights e tudo, mas ela não suporta falar do passado de jeito nenhum. É muito doloroso para ela, porque é um histórico familiar é, são alguns detalhes que a gente vai falando aqui ao longo, né? Eu escrevi o máximo que eu pude, mais algumas coisas. Então, assim, ela
ela já teve e ainda tem esse comportamento, não com tanta intensidade como o filho. Então ela me diz o seguinte: de manhã ela acorda, ela tem que ligar para a mãe, para os dois irmãos e para o filho. Senão ela não consegue descansar, ela não consegue levantar e tomar o café. E se algum fala que está com problema, acabou o dia dela. Então Eu não é um falei aqui, compulsivo, é com o filho, mas aí eu perguntei, esse é um costume seu, sempre foi um costume de você ligar? Ela falou: isso é uma cultura familiar, nós ligamos todos os dias. Eu falei: nós ligamos ou você liga? Não, eu ligo. Eu falei: então é um costume seu, não é familiar. eu falei aqui que a minha paciente faz insights, né? Mas talvez nem seja insights, mas sim, ela compreende algumas questões, né? Da vida, do dia a dia e Uhum. tal. A gente consegue bater um papo legal, Tá. assim, trazer isso, mas talvez isso não seja insight. Só Do- corrigindo aqui, Obrigado, doutora Ludmila. por nada. Doutora Gisele, vai falar novamente, querida? Por favor. Queria fazer obrigada aqui, esse gentleman nos conduzindo, né, pastor Oswaldo? Muito obrigada. Eu achei muito interessante as falas até aqui, né? Estou absorvendo algumas coisas. Bom, pelo que eu sei, não sei se essa é cavernose, né? Cerebral causa psicose. Eu vejo ela como uma paciente que é possível, sim, para psicanálise. Mas eu acredito, Renata, que você vai precisar confiar no método analítico e talvez adaptá-lo, porque a sua paciente é muito primitiva. Ela tem uma incapacidade muito grande de fazer insights porque ela tem um eu dividido, né? Muitas vezes ela mostra para você uma pessoa ponderada, que quer te agradar, e em outros momentos ela vai mostrar um outro eu, que é o verdadeiro self dela, vamos dizer assim. Então, na minha opinião, ela pode ser uma pessoa narcisista obsessiva ou histérica. Tem que ver, né? Analisar. Porque tanto a neurose obsessiva, até mesmo o narcisismo pode ir para psicose, uma paranoia e até mesmo uma obsessão, né? Uhum. Ela é obsessiva com o filho. Então, é como se, e isso é muito do narcisista, assim, do de fora primeiro de uma maneira obsessiva, né? Por isso, tanto diagnósticos para ela, né? Tantas coisas que essa mulher tem, assim, associadas, achei diferente, né? É uma depressão com mais alguma coisa, com mais alguma coisa, com mais... Então, Uhum. eu vejo que ela tem muita dificuldade na verdade, não é que ela não faz os insights, é que isso vem para ela como uma bomba, né? E aí ela usa o mecanismo da repressão, ou seja, eu vou reprimir isso, eu não quero isso de volta. A construção dela é muito, muito prejudicada. Ela não tem muita condição. Então, ela vai precisar de um processo mínimo de amadurecimento para que ela possa sair, pelo menos, de um estágio para outro, para que ela possa lidar com a culpa. Porque, por exemplo, pessoas que são, é porque a gente, assim, a internet, né, vamos dizer assim, traz uma vertente tão, como eu posso dizer, demonizada do narcisismo, que o narcisismo leve, moderado, e entre outros, né, manifestações, às vezes não são consideradas por nós, não, fulano é narcisista, não, É. porque é um sub-humano. Mas não, são muito comuns. E, e aí eles viram para o consultório com demandas específicas, né? E então, talvez isso possa te ajudar, porque a gente fala de não diagnóstico, mas o diagnóstico analítico existe. E aí isso pode ajudar você na condução da clínica, porque se você souber disso, você vai poder insistir, sabe? Água mole, pedra dura? Mas muito mais manejo, menos interpretação, já que ela vai resistir.
Então, as interpretações, até um certo período das análises, não serão muito bem-vindas para ela, porque toda vez que você interpreta, de alguma maneira ela resiste, nega, né? Ou tem ali um insight, mas depois ela vai combater aquilo com o mecanismo da culpa. Então, ser paciente mesmo, como a doutora Carla falou, e água mole, pedra dura. Insista com a análise. Vou A fazer minha uma dica. pergunta. Essa questão da fuga da dor, né? Bom, não sei se eu posso falar assim, fuga da dor, de não querer doer mais, que já dói. Talvez eu trabalhar isso, né? Focar nesse ponto, talvez uma orientação sobre isso. Como eu trabalhar encarar a dor, porque doer mais do que está doendo, eu acho que, né, fazê-la, assim, como eu posso trabalhar, não sei se eu também, com o quadro dela, eu tenho condição de trabalhar essa consciência nela, né? Entendi. Eu Acho até que seria, convido, perdão, eu acho que até seria bom convido, você até apto para supervisão, perdão. é, é isso mesmo, a supervisão e convido aos supervisores aqui para que durante a semana nos debrucemos sobre esse caso, para a gente ver algumas possibilidades de ajudar a nossa irmã aí, tá bom? Doutora Gisele, muito obrigado. Doutora Cleonice tem uma palavra para nós. Por favor, Cleonice. A pergunta que eu faria, a doutora Carla acabou de fazer no chat, primeira pergunta. Só um minuto. Pronto. A primeira pergunta foram quantas sessões, doutora Renata, até agora? Então, eu, se não me engano, eu estou desde julho com ela, né? Então, uma sessão por semana, acho que só teve 2 semanas que a gente faltou. Acho que, se não me engano, são 18 sessões. Uhum, ok. Pouco ainda. E assim, eu acho que como eu, todos estão aqui querendo escutar o doutor Ulisses antes da nossa conversa hoje começar, eu li e na minha leitura, obviamente, eu pesquisei a respeito desse cavernoma temporal esquerdo. E esse cavernoma temporal esquerdo, de acordo com o que eu li ali, o doutor Ulisses vai poder, por favor, falar um pouquinho mais sobre isso para nós, fala a respeito de uma má formação vascular do sistema nervoso e causa convulsão. Ela falou alguma coisa sobre convulsão? Sim, ela tem um medicamento que evita essas condições. Ótimo. E aí, como traz aqui sobre medicamento, a linha de raciocínio que a Cleonice começa a fazer é quais são os efeitos colaterais dos medicamentos para ver se algum deles interfere no nosso dia a dia aqui. E como a doutora Renata comenta aqui conosco, que ela percebeu que essa paciente tem certa dificuldade em fazer insights por causa de uma possível psicose aparente ali, me fez lembrar de duas coisas que eu acho que é super importante a gente pensar, porque aqui traz um dos comentários é que ela também percebe, deixa eu me pegar aqui, hoje não joga mais, que ela também teve vício de jogo, tem empréstimos negociados e pagos em relação à jogatina, né? E relata comportamento de pegar objetos no serviço e levar para casa. E aí eu me lembro, e assim, fico muito entusiasmada em pensar que a melhor forma de a gente conversar e lidar com o paciente que manifeste psicose em algum momento, já medicado, que é o caso dela, por isso eu posso continuar essa fala, levar metáforas a essa pessoa, porque a gente não consegue ir direto ao ponto, mas ir pelas beiradinhas a gente consegue chegar a algum lugar ali.
E aí me fez lembrar daquele filme A Diretoria, que eu convidaria essa paciente a assistir. Você lembra de ter assistido esse filme? Sim, eu lembro. Então, eu Foi, penso que seria interessante você assistir novamente, tá? Você assistir novamente e convidar essa paciente a assistir. Por quê? Porque é uma metáfora muito importante que, inclusive, trata esse assunto de roubar uma caneta, roubar um banco, pegar um centavo, pegar 1 milhão, né? Para quê? Para que ao dormir o cérebro dela comece a associar, entendeu? E o tico e teco fazer a diferença ali. Então, a minha sugestão para você considerar metáforas. Obrigada. obrigada. Ela tem uma profissão, ela trabalha fora, Renata? Ela é coordenadora pedagógica, está afastada. Ah, sim, foi Por último, eu descrito. esqueci de fazer essa pergunta que eu gostaria de ter feito também, é com respeito à experiência dela com Deus. Ela é Então, ela é cristã? cristã, evangélica, ela participa, ela faz curso. Uhum. Por isso que nessa última sessão de hoje ela trouxe a espiritualidade. Uhum, ótimo. Então, isso também corrobora bastante para o Sim, sucesso do negócio, em nome de Jesus. né? Obrigada. Ó, tá fechado, Oswaldo. Doutor Ulisses, o senhor poderia trazer uma colaboração para a gente, por gentileza? Está me ouvindo? Em alto e claro som. É porque o meu celular, ele Também caiu a não. bateria, eu não percebi. Eu pus para carregar, mas não carregou. Mas não carregou. Então ele está carregando. Então, estou usando aqui da Amada. Tá De ótimo o emergência. som. Tá, o som e a imagem. Não. Não está aparecendo a imagem, por isso a gente não consegue destacar o senhor, doutor Ulisses. Se conseguir abrir a câmera, será ótimo. Eu estou tentando abrir a câmera, não está abrindo a câmera, não. Acabei de mandar um convite para o senhor, veja se o senhor O, consegue co- clicar. o co-anfitrião pediu para você iniciar seu vídeo. É só clicar aí. Não está abrindo, não. Ah, então, o doutor Ulisses está com o nome Edna, que é o nome da doutora Edna, sua esposa. Então, vocês não estão vendo ele destacado, mas a sua voz está perfeita, doutor Ulisses. Obrigada. Então, tá bom. Está aqui. Meu celular está carregando. Eu estou ouvindo vocês. Estou vendo vocês e ouvindo vocês. Ok? Ótimo. Primeiramente, parabenizar a equipe toda aí, inclusive a doutora Renata, né? Que foi desafiada. Challenging, né? Challenging em inglês, né? Tá certo falar challenge? Challenger. Challenge, né? Foi desafiada, ela aceitou o desafio, e realmente com classe, com seriedade, e, inclusive, consta que ela até trocou dividiu responsabilidade com a psiquiatra, isso foi Ótimo. fantástico, né? E parece que no começo a psiquiatra queria só manter a depressão e a ansiedade e não o toque. Depois a psiquiatra concordou com ela, achou que era toque realmente e passou a medicar diferentemente. Então, parabéns pelo Renato por essa segurança, né? Essa realmente uma visão, uma segurança mesmo terapêutica que ela tem, demonstra ter, porque ela é psicanalista, pneupsicanalista, tem curso de PNL, e outros cursos. Quer dizer, esse conhecimento dá realmente mais segurança à pessoa e teve a coragem de pegar um caso desse. Então, primeiro, parabéns, porque é um caso. Agora, eu gostaria que todos prestassem atenção, porque são casos desses que são raros para aparecer na app. São raros esses casos para aparecer para nós, terapeutas, aqui. Por quê? Porque esse tal de cavernoma, de caverna, um tumor de caverna, é também chamado cavernoma, que nada é que é um hemangioma, né? Que localiza uma parte do cérebro. Esse foi no lado esquerdo. São raros, mas não são.
são geralmente um pouco benignos. Então, ela não consta que, parece não entender que o neurocirurgião não encaminhou para a cirurgia, para tirar o tumor. E, doutora Renata? Isso, não encaminhou, não. Foi só tratamento conservador, tratamento clínico, com medicamento. Então, o que ocorre? Quando, doutor Renato e colegas, a pessoa tem uma ansiedade, uma depressão, um toque, quase de uma cleptomania para objetos aí, ligado a traumas primários, faz um insight ao neurótico, então ele facilmente ele é curável, ele é tratável e pode chegar à minimização dos sintomas e voltar a reelaborar, né, e tornar o curso da sua vida. Mas como ele tem essa patologia neurológica, muda muito, muito a parte psicoterapêutica, porque ficou uma coisa crônica, mesmo que ele vai lá e começa a entender, então há um transtorno na engrenagem elétrica, nos circuitos elétricos cerebrais, que é que ele tomou, está constantemente mantendo essas alterações. E levei a medicação, né, para convulsão, cercar aqui, para que o neurônio não libere substância que dê um curto-circuito do cérebro, a convulsão. Toma outro remédio para que a adrenalina, descarga de adrenalina, não dê ansiedade. Também tem um circuito do cérebro que está alterado, que é da depressão, e o remédio vai, acorde, mas tem, etc. Inclusive, está usando até olanzapina, me parece que está citado aí, né? Que é um antipsicótico para evitar que a dopamina suba muito. Então, a hora que tem desordem, dopamina, adrenalina, glutamato, uma série. E está cotidiano fazendo. Quer dizer, a terapia vai de encontro para resolver os traumas primários dela, que a mãe, aquele negócio da mãe, que foi muito bem estudado pela irmã, pela colega. Então, foi muito bem trabalhado. A parte psicoterapêutica você fez 100% real. Porém, esse é um caso especial de uma cronicidade de aparente de sequelas do trauma primário que ser mantido pela desorganização, pelo cavernoma que comprime aquela área esquerda ali. Então, a pessoa tem uma série de patologias que surgem em consequência do cérebro, que é um local muito delicado do cérebro, né? E que isso tomou sendo benigno, mas ele atrapalha esses circuitos cerebrais. Então, ele é cuidado de fora para dentro com remédio para essa harmonia cerebral chega ao mínimo do mínimo. Enquanto que o toque, a depressão, a ansiedade, a tricotomia, essas coisas, sem o cavernoma, não teria essa consequência de ficar cronificado. Então, aí você já tinha dado um show e tinha cuidado dela todo. Inclusive, traz essa situação da pessoa ter momentos de lucidez e momentos de não lucidez. Quer dizer, plena lucidez. Então, fica uma confusão. E com os efeitos colaterais desse remédio, por exemplo, quem tem convulsão não deve usar a olanzapina. Mas usa o Depakote, usa o outro remédio para confusão, junto com a olanzapina. Entendeu? Eu queria que você falasse um pouco, não sei se pode, né, se é ético falar, sobre essa composição de medicamentos que ela toma também. Eu não entendo bem, mas eu questiono exatamente sobre isso que o senhor está falando. Por exemplo, ela não pode tomar olanzapina pura para antipsicótico sem tomar um anticonvulsivante que ela está tomando. Porque senão ia agravar o caso pior dela ainda. Entendeu? Quem tem uma compressão cerebral como ela tem, porque faz uma caverna no cérebro, cavernoma, é um tumor, uma caverna, porque os capilares vão fazendo uma rede lá dentro, aumenta o volume. Ela deve ter tido muita dor de cabeça, ok? Ela deve ter tido o circuito cerebral para ter convulsões.
Então, vem o remédio para anticonvulsivo para não ter convulsões. Muito bem. Mas, então, a estruturação do pensamento, o conteúdo do pensamento e da afetividade, que leva a uma série de situações essa codependência, desse apego ao filho que você fez muito bem, você focalizou muito bem, investigou muito bem e chegou à conclusão. E olha, você fez uma interpretação do ato analítico muito bem. Você fez toda a história analítica 100%. Mas, então, devido a essa, não digo bagunça, mas essa tentativa de organizar o ritmo cerebral de fora para dentro com medicamento, não é fácil. Se fosse natural de dentro para fora, era fácil. Mas de fora para dentro, sempre fica uma alteraçãozinha. Então, cronifica. Inclusive, ela me relata que com esse novo medicamento, ela está sentindo muito apatia, ela está muito sem energia, o relato dela. Ela não está engordando, não? Não está ganhando peso, está não? emagrecendo, está secando. Porque a olanzapina ganha muito peso, vai trazer outros problemas para a pessoa, se não tiver cuidado. Então, essa medicação, então você passa realmente a dar assistência a ela. Ela tocou lado espiritual. Então, fala, qual é ela frequenta algum credo religioso? Frequenta, ela é evangélica, ela é cristã. Atualmente. Sim, aí sim. Do lado do evangelho, você podia cantar com ela no consultório, falar do Jesus e tal, algumas técnicas, né, de fé, para ela, sim, desse lado, você pode trabalhar com ela, que ela dá liberdade, ok? Mas aí, o lar dela, como é que foi a mãe? Foi um lar desestruturado. Ela não teve a casa com 7 fundamentos de sabedoria. Não teve, né? E quando a pessoa tem um problema neurológico, que existem muitos problemas neurológicos, dividir responsabilidade. Fez muito bem. Porque, de repente, pode haver um sangramento dessa mulher, pode dar um problema lá, haver uma complicação chamada uma intercorrência, uma complicação médica, aí o neurologista tem que intervir, de urgência. Então, estando com eles lá, você vê, o seu caso seu é de neurologista e de psiquiatra. Eu sou apenas um ajudador deles. Na hora que você estiver depressiva, estiver com ansiedade, vem aqui, eu estou aqui para te ajudar nesse campo que é da terapia. Suas emoções, se estiver triste, precisa de um amigo, precisa de um colo, uma mão amiga. Você se coloca para ela como uma amiga para ouvi-la. Ouvir assim que eu me coloco. Forte dela. Mas quem vai tratar dela é o neurologista e o psiquiatra. Entendeu? E você dá suporte. E ela tem suporte mesmo. E interessante que ela fica assim, você não vai desistir de mim, não, né? Não desiste de mim, não. Não, não vai não, não vai não. E agora tem a turminha que é da época que vai orar para você nesse caso, você vai ver o que Deus pode fazer num caso desse. O nosso Deus é aquele Deus que faz coisa tremenda. E mais o grupo estando unido, olha, está escrito na palavra. Deus faz muito mais do que pedindo e pensando, mas não sei o que Deus fazer com essa paciente. Uma coisa eu sei, ele vai honrar a sua fé. Ele vai honrar a você. E a sua fé honra a Deus e Deus honra a sua fé. Agora, e também trabalha na área espiritual e dar suporte. Ela precisa de suporte e compreensão. Porque você vê, agora virou para cleptomania, pegar objetos. E isso ela vai virar para outra coisa, sai de um vira para o outro. Então, ela vai na psicose, volta para a neurose e fica por causa da alteração dos circuitos cerebrais. E o neurologista e o psiquiatra ficam tentando acudir, que é parte deles. Entendeu? Agora, tem a parte espiritual e tem a parte também afetiva, que só medicamento, só receitar, não ajuda. Você pode ajudar muito bem com a pneumossianálise. É o acolhimento dela. Tornar-se amiga dela. Ok? Aí transcende a psicanálise clássica, a psicologia clássica. Por quê? Não pode fazer ligação com o paciente. Mas na psicanálise pode. A mentoria terapêutica, né? Que o mentor ele é mais participativo. Por isso que eu trabalho o caminho. Mentoria. E depois a gente pode também aí conversar com o Oswaldo, a Henriqueta, o pessoal aí, e quem for te supervisionar, eu posso dar mais orientação, porque o seu caso é um caso muito bonito. E
muito complexo. Então, dividir a responsabilidade. A parte neurológica é dela. Então, eu, por exemplo, o Ulisses, Pedir para fala. ela consultar um neurologista para ver como está esse cavernoma, se os medicamentos não estão fazendo. Como está o quadro dela, né? Porque o neurologista às vezes não sabe que sabe que é um insight, mas na prática clínica ele não sabe muito bem assim, Ver vivenciar. como está a questão do cérebro dela mesma, essa questão de como está reagindo esse cavernoma fisicamente, né? Neurologicamente. Sim. Seria interessante eu Vai pedir. ter que mandar para o endócrino. Se ela estiver engordando muito, tem que passar na Ela mão do endocrinologista. está emagrecendo demais. É ao contrário, mas tem que Contrário. tem que ir para o endocrinologista para ver o controle da hipófise e da tireoide. Viu? Se está emagrecendo, é engordando. Porque se está emagrecendo também, a tireoide entra aí, faz uma bagunça. Ok. E a parte ginecológica lá, como é que está? Então, também ela já está, a libido dela está zero, ela já foi para o médico, está tomando algumas providências, porque como ela é casada, né? Então ela também já Se tiver procurou. olanzapina, faz isso. A olanzapina, que é antipsicótico, faz isso. Ela relata algumas questões que são incômodas para ela, como ressecamento e tal, e ela já procurou o ginecologista. Então, ela, assim, ela busca, ela tá buscando, né? Eu percebo que ela está buscando. Talvez Doutora uma Renata, dificuldade. exatamente. Você vê que ela podia esperar que ela engordasse, ela emagreceu. Podia que a libido dela também abaixar, em alguns casos aumenta. Então, está vendo como é que os circuitos cerebrais aí estão bagunçados? E os medicamentos de fora para dentro, eles vão ajudando, mas não é 100% junto. É completo para harmonizar essas reações do cérebro. Então, você fica, será que é psicótico? É um borderline? Será que é um neurótico? Então, fica aí. Então, eu acho que você deve ficar aquele apoio que ela fez, que é muito mais importante que medicamento. Quer dizer, aquele apoio que você vai dar para ela, um amigo para ligar para você, depois bater um papo, né? Fora da terapia, sobre viagem, amiga, né? O que ela gosta de música, né? O que ela... Ela pode ficar na igreja e eu falo, que legal. Isso, exatamente. Você lê um livro pequenininho, manda para ela manda para você, fazer um intercâmbio com ela. Eu mando vídeo, eu mando coisas que eu acho Isso. interessante para refletir, que eu acho que pode levar ela a ter algum insight. Isso eu faço. Muito bem. Ok? Depois nós podemos conversar mais sobre o assunto. Ok. Parabéns, Deus te abençoe para te dar a autoridade desse campo. Amém. Gratidão aí todo mundo que colaborou. Eu anotei algumas coisas aqui. Oswaldo, a palavra é sua. Sim, senhor, meu irmão. Bem, Renata, creio que essa supervisão acrescentou muita coisa, né? E o melhor de tudo é que nós queremos aqui que o terapeuta não se sinta só, tá? Aqui a gente está para acrescentar ou até para tirar, para caminharmos juntos, porque todos nós, no nosso tempo, em algum momento, sentimos uma aflição no local, né? O local que eu digo, um set ali, quando a gente está cuidando de alguém. Então, a gente está aqui dessa maneira cooperativa, ajudando um ao outro. E aí, se fizer necessário trazer novamente, a gente vai estar aqui à disposição. O que a gente não souber, a gente vai investigar também, vai estudar. Tá bom? Mas, assim, de tudo eu olhei aqui, ó. Então, um endocrinologista, um neurologista, um ginecologista. Então, é muita divisão de responsabilidade, né? E naquilo que a gente observou aqui, aquilo que se refere à sua parte, você está entregando muito bem. Está fazendo com maestria aí a sua parte. Ludmila, alguma consideração, querida? Então, eu só queria, assim, dar umas dicas, porque eu tenho já atendido uma paciente que, no início, eu até trouxe, dizendo assim, nossa, minha terapia tá tão rasa, e aí vocês me ajudaram, né,
a continuar o trabalho com ela, aí eu faço o seguinte, eu levo um jogo de Uno, a gente joga em alguma sessão, e aí, passa um tempinho, ela me manda mensagem, nossa, eu amei a sessão de hoje, que foi divertida, né? E às vezes eu peço para ela trazer uma tela e eu levo umas tintas, uns pincéis, aí falo para ela fazer É um criatividade, desenho. É isso mesmo. criatividade. Você, Eu já fiz com ela uma sessão de relaxamento. Sentei no chão com ela, vamos relaxar aqui para zerar legal. essa angústia sua. E fui, vamos respirar, sente a sua respiração. Imagina aí um lugar bem gostoso, beleza. Agora você, né, que é uma técnica da programação neurolinguística que eu usei com ela, né? Você faz aí um gesto para você ancorar essa imagem. Tá bom, agora pensa no momento ruim, nessa angústia que você está. Faz o gesto. E aí, qual é a minha imagem que você veio? Ah, ainda dá dor. Então vamos fazer de novo, vai para esse lugar de novo, esse lugar bom. Pensa agora no lugar ruim. Vai. Ah, eu fiz o lugar bom. Então, toda vez que você tiver com essa angústia, você faz esse gesto, você ancorou esse lugar de Isso. paz, prazer. Também já fiz isso com ela. Aí essa questão da arte-terapia também já pensei, achei interessante também. É isso Ainda não, mesmo. né? Também pensei. Eu já cantei até hip hop gospel aqui no consultório com o paciente, minha filha. A gente faz de E tudo, olha que né? o sujeito melhorou bastante, é. Mas é isso mesmo. Doutora Cleonice, alguma coisa a acrescentar, querida? Bem, Minha gente, gratidão ao Senhor por isso, por estarmos juntos aqui, aprendendo juntos, sofrendo juntos, orando é, juntos. e outra coisa, Tudo é Renato, dia, hein, doutorice? todo mundo aqui tremeu no início, tá? Não tem aqui ninguém mais sabido do que o outro, não. Todo mundo aqui é comedor de arroz e feijão, Amém. Doutor Osvaldo, tá bom? doutor Osvaldo, Doutora Pois Carla. não? o senhor Na está falando, verdade, nós trememos até é hoje, isso que né, eu ia doutor falar Oswaldo? agora. Você Ótimo. falou assim que todo mundo tremeu no início, todo mundo treme toda vez que Treme, né, entra um Carlinha? paciente na Isso sala, mesmo. porque ninguém é Tipo detentor de assim, todo conhecimento, tipo né? assim, Senhor, me ajuda nesse negócio que eu não tô O sabendo mais de nada. exatamente. O que eu acho mais importante é que a Renata, ela olhe para ela e veja qual é a demanda exata dela. Porque a Aham. análise do que acontece com a paciente, pelos dados que você passou, a gente consegue, pelo menos, sugerir algumas coisas, baseado nos seus recortes. Mas qual é a sua real demanda? Qual é a sua maior dificuldade realmente nesse caso? O que que você Então, de verdade está sentindo em relação a esse caso? na Essa verdade, era é isso a importância que eu no dia queria. de hoje. Hum, Novas, novas percepções né, do caso, que talvez eu não estaria percebendo algumas coisas. Então, o doutor Ulisses falou que, em função do cavernoma, pode sair todo esse desarranjo. Então, é uma informação que eu não tinha. Isso. Né? Porque, Entendi. para Então, mim, você se sentiu aliviada agora, por agora ter uma informação a mais, é É. isso? eu queria mais assim, que vocês trouxessem para mim mesmo essas contribuições que vocês trouxeram, da E, arte-terapia, aham. falando, de eu entender mais esse Uhum. caso e trazer mais elementos que eu possa trabalhar com essa paciente. É E exato, fora vocês, just... trouxeram, Pois não, vocês me Renato. deram exatamente o que eu precisava, entendeu? E fora Exatamente. justamente isso que fora pontuado aqui pelo nosso irmão Lício também, né? Porque aquilo que a alopatia não pode fazer, você está fazendo. A questão de cedendo o seu ombro para essa pessoa, dando esse amparo. Doutora Cleonice, por gentileza, considerações finais. Só parabenizar mesmo. Tá Quanto mais bom. humildes nós formos e dependentes do Senhor, mais carnais nos tornaremos de bênção na vida das pessoas. Obrigada Oração a que eu sempre, todos. uma oração que eu Amém, sempre faço, amém. Senhor, que seja o Senhor a me Amém. capacitar, porque nada sou, né? Então, essa é uma oração que eu sempre faço mesmo e tenho certeza que sem Ele, nada sairia de mim. Né? Sem o conhecimento sem Deus também não adiantaria muita coisa. Eu tenho a convicção. Ok. Bem, gente, creio que
Deus nos abençoe de maneira maravilhosa nessa noite. Já podemos caminhar para o encerramento. Doutor Ulisses, mais alguma coisa a ser acrescentada, por favor? E tem muita coisa para falar, mas eu acho que o essencial é esse aí. Tá? Ela caminhou certinho, foi aonde Deus É. permitiu, e com a sua capacidade técnica, inventou o desafio, né, o challenge, e chegou lá e resolveu o problema do terapeuta. Agora vem a parte de dividir responsabilidade mais ainda, né? Passar o caso para lá, ela humildemente tornar-se um auxiliar do psiquiatra, do neurologista, porque o caso essencialmente é deles agora. Que a parte terapêutica em si está resolvida para mim. Mas como é um caso Ótimo. crônico, que vai ficar continuamente, só agora, graças a Deus, a parte espiritual e esse carinho com ela, de amigo, fazer esse jogo que está fazendo aí, isso pode libertá-la de uma hora para outra. Ajudar até os neurologistas e os psiquiatras. E esse Amém. cavernoso sumiu. Amém. Ok. Então acalma seu coração, doutora Renata. Tá bem calmo. Amém. Então podemos encerrar, né? Doutora Giovana Cili, pode orar encerrando, querida? Vindo. Amém. Senhor, agradecemos, Senhor, por mais essa aula de grande aprendizado. Cada dia, Senhor, aprendemos mais. Amém. Que possa nos dar capacidade, sabedoria, Senhor, para ajudar essas pessoas. Essas pessoas que necessitam que venha a nós, que o Senhor tome a frente, Pai, nos conduza, nos dê sabedoria, nos dê a paciência, nos dê o amor, nos dê o seu olhar para com eles. É assim que a gente pede, Senhor, que o Senhor esteja conosco, nos ajudando, nos orientando, nos amparando, em nome de Jesus.